Boa tarde, cumprimentamos a todos na paz do Senhor. Vamos lá. Eu vou trazer uma palavra, fazer uma palestrinha a respeito da palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 1. Fala da vida de Acasias, que Acasias, ele foi filho de Acabe, rei de Israel. E esse Acabe, ele foi um, um rei que ele não obedeceu a Deus, ele conhecia a palavra e era terrível. Então, lá no capítulo 1 de 2 Reis diz assim, melhor, capítulo 1, versículo 2. E Acasias, lendo na Bíblia, caiu, e Acasias caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, que Samaria é a capital de Israel, e adoeceu. E ele enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal-Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. Tá bom? Vamos encaixar aqui um pequeno assunto sobre autoridade. Lá em Romanos capítulo 13 diz assim: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita à potestade, às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. 2. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Eu peguei aqui outra Bíblia que fica mais claro o assunto. Submissão à autoridade. Romanos capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. A autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo,
pois ela não porta a espada sem motivo. Ou seja, a autoridade é serva de Deus. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que estejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Isso aqui é uma autoridade a respeito do homem na terra em relação a Deus. E existe a autoridade suprema de Deus. A própria Bíblia diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sobre essa questão de autoridade em relação a Deus, existe o caso do rei Uzias também. 2 Crônicas, capítulo 26, eu fiz um resumo aqui. O rei Uzias subiu ao trono aos 16 anos. Ele governou 52 anos. Ele ficou famoso, né? Deus era com ele. Mas chegou a uma certa altura, ele, por causa da fama dele, ele se tornou orgulhoso. Então, um certo dia, ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram a ele não ser certo que ele queimasse incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, que são descendentes de Arão, consagrados para aquilo, para queimar incenso. Ou seja, aquela tarefa havia as pessoas que tinham autoridade para fazer aquilo, os descendentes de Arão. Então, consagrados. Daí o Azarias, ele determinou que esse rei Uzias saísse do santuário. Então Uzias se irritou, que seria Azarias e mais 80 sacerdotes estavam pressionando ele porque ele era rei, mas ele não podia queimar incenso. Era para ele sair do santuário. Então Uzias se irritou, indignou-se contra os sacerdotes. E, na mesma hora, ele ficou leproso. Sofreu de lepra e continuou com a lepra. Sofreu de lepra até o dia em que morreu. Ele teve que morar em lugar separado e longe do templo. E seu filho governou em seu lugar. Então veja, era um caso, o rei, né, que Deus era com ele fez muitas benfeitorias, construiu cidades, tinha exército, defendeu Jerusalém, Judá. Mas, uma certa altura do campeonato, ele ficou orgulhoso, né? Então Deus o castigou. Daí ele teve que viver em reclusão, separado da sociedade, isolado, numa casa separada. Nem na casa do Senhor ele não podia ir. Este é um caso também de autoridade em relação a Deus. Porque esse rei, como ele tinha autoridade, ele achava que ele era o bom, né, da parada, e achou que podia fazer uma coisa que não era para ele. Tanto a autoridade terrena, ele tinha autoridade de rei, era dado por Deus. E a autoridade para queimar incenso era a tarefa dos sacerdotes. Então, cada um no seu quadrado. Há o caso também de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 20. Árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves no céu, nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Essa é uma autoridade que Deus tinha dado para Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 30 em diante, diz assim: acaso não é esta grande Babilônia
que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória de minha majestade? Nabucodonosor falando, né? Exaltado e orgulhoso. As palavras ainda estavam no seu lábio quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi retirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reis, sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim, como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram com as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Então, Nabucodonosor, na Bíblia, tem os versículos ali, ele foi castigado porque Deus o havia levantado como um rei poderoso, como se fosse um rei mundial naquela época. Ele era rei do mundo, né? E essa autoridade havia sido dada por Deus. Ele não conhecia Deus, né? Mas Deus tem essa soberania. Ele estabelece quem ele quer, ele levanta quem ele quer e faz descer ao pó quem ele quer, certo? Então, Deus o levantou como rei e ele construiu a Babilônia, aquela maravilha, mas com a ajuda de Deus. E ele achou que foi com a mão dele, com o poder dele, certo? E chegou a um ponto que ele ficou tão orgulhoso que Deus teve que abatê-lo, porque ele falou: eu construí com as minhas mãos, com a minha glória. Ele estava se achando como um Deus na terra. Então Deus o abateu. Deus fez ele virar, ele perder a consciência por 7 anos. Ele foi morar junto com os animais. Os pelos do corpo dele cresceu. Os pelos cresceu como pena de animais. Como pena. E as unhas também como garras de aves. Esse pena de animais não, é pena como penas de aves. Os pelos cresceu. Os cabelos dele cresceram também. E ele ficou 7 anos com orvalho em cima do corpo dele, no meio do mato, no campo, comendo com as vacas, com os animais. Depois de 7 anos a consciência voltou. Então, e depois, posteriormente, eu vou procurar aqui para ver se eu acho aqui o reconhecimento dele. Então, Nabucodonosor, ele dá um testemunho aqui no versículo 35, capítulo 4 de Daniel. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe o que fizeste, ou falar para Deus o que o Senhor fez. Amém?